Marcos, Gabriel, que já boa vida aqui na nossa paróquia de Santo Antônio, Gabriel Peixoto, Padre Márcio, agora para o Ricardo Alexandre, que inicia seu ministério na nossa paróquia, autoridades presentes, seu prefeito, demais autoridades presentes, amados e amadas Deus. Nós estamos iniciando o tempo da Quaresma, iniciamos o tempo da Quaresma em quarta-feira de cinzas, estamos ainda nos primeiros dias da Quaresma, nessa noite aqui na nossa paróquia de Santo Antônio de Gabriel Peixoto, entregando o Padre Ricardo Alexandre, que já está doando a vida aqui e continuará doando a vida aqui na nossa paróquia com alegria. E nesse contexto ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus que colocou diante de nós a realidade do jejum. Se percebermos bem, o tema central, tanto da primeira leitura como do Evangelho, é o tema do jejum. Na primeira leitura, ouvimos um texto tirado do profeta Isaías, onde o profeta Isaías denuncia, ou melhor, Deus, através do profeta Isaías, denuncia o falso jejum. E qual é o falso jejum? O falso jejum é o jejum físico, simplesmente, onde se abstém do alimento, mas o abster-se do alimento é simplesmente uma atitude física, e uma atitude física ainda reclamando. Nós estamos jejuando, reclamando com Deus, nós estamos jejuando e você não está nos ouvindo. E Deus responde: por que Ele não está ouvindo? Porque Ele diz para o povo: porque o jejum de vocês é falso. Se vocês fizerem um verdadeiro jejum, um jejum verdadeiro, eu vos escutarei. E por que Deus diz que o jejum do povo naquele tempo é falso? Porque é um jejum desacompanhado de atitudes éticas. Porque é um jejum que não vem acompanhado de atitudes éticas e atitudes verdadeiras. E Deus é forte, usa palavras fortes. Vocês jejuam, mas vocês oprimem o pobre, vocês esquecem de fazer justiça, vocês fazem jejum, mas o jejum de vocês não é acompanhado com atitudes que exprimem verdadeiramente um verdadeiro jejum. Deus é tudo através do profeta Isaías. Deus, no fundo, quer dizer que não adianta fazer jejum se o jejum não vem acompanhado com atitudes de verdade, atitudes de justiça, atitudes de bem, atitudes de amor. Se torna um jejum falso, um jejum que é simplesmente um jejum de abster-se de alimento, mas que não vem acompanhado de atitudes de justiça com as pessoas, de atitudes de bem com as pessoas, de atitudes de verdade com as pessoas com as quais nós convivemos e com as quais nos relacionamos. É o que Papa Francisco dizia na homilia hoje cedo, na Casa Santa Marta, lá no Vaticano. Dizia: não adianta fazer jejum se as suas atitudes do dia não são atitudes de verdade e de justiça. Se você faz jejum, mas é injusto com as pessoas que estão ao seu lado. Se você faz jejum, mas não paga salário justo. Se você faz jejum, mas os relacionamentos que você estabelece no dia a dia com as pessoas não são relacionamentos justos. Não adianta fazer jejum. O profeta Isaías que diz, ou melhor, é Deus que diz através do profeta Isaías. No fundo, Deus não quer e não aceita
Que era um gesto para dizer: eu doei, eu ajudei. Não é claro que eu não estou dizendo aqui que as pessoas devem dar esmolas todas para a igreja. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, Deus é o melhor. Através da sua palavra, Ele não aceita essas atitudes. Se você deu 10 reais, 10 dólares para o homem lá, podia dar muito mais e não deu, fez um gesto pobre. Deus quer que você dê aquilo que você pode dar. Não quer que você dê mais nem menos. Aquilo que você sabe que pode dar. Mas o problema é dar para serviço. É dar para que todo mundo diga deu. Aí está a falsidade do seu gesto. É fazer como faziam os fariseus que Jesus condena. É fazer para que todo mundo diga que você está fazendo. Mas não é aquele gesto que vem de um coração convertido. Não é aquele gesto que manifesta exatamente seu amor para com Deus e seu amor para com os irmãos e irmãs. Aí está o problema. O nosso jejum tem que manifestar um coração bom, um coração convertido. Tem que manifestar verdadeiramente o amor para com Deus. A nossa esmola tem que manifestar um coração bom, um coração convertido. A nossa oração tem que manifestar a verdade da nossa vida diante do amor de Deus. E aí sim, a nossa oração ilumina a nossa vida. Porque o estar orante diante do mistério de Deus ilumina a nossa alma, enche a nossa vida da glória e do amor de Deus, porque é sincero, porque provém do coração, porque provém de um coração bom, de um coração amante, de um coração que verdadeiramente se coloca com honestidade, com verdade e com amor diante de Deus. É isso que Deus quer. E no Evangelho, então, nós encontramos os discípulos de João Batista que vêm até Jesus. E vêm até Jesus e fazem uma pergunta para Jesus: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Interessante, né? Os discípulos de Jesus não faziam jejum, enquanto os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam. E Jesus dá a resposta. Jesus no fundo responde: tem sentido durante uma festa fazer jejum? Que festa é essa? É a festa da sua presença no meio dos homens. Se o esposo está presente, não tem sentido fazer jejum, porque a festa é a presença de Jesus no meio dos homens, é a presença de Jesus com os discípulos. Diz ele: mas virá um dia em que o esposo será tirado, quer dizer que ele deverá morrer e ressuscitar, e então sim, aí tem sentido fazer jejum. E o sentido então do nosso jejum é exatamente esse. Nós que vivemos, já temos a presença do esposo, mas vivemos esperando um dia definitivamente o esposo, Jesus. Então nós fazemos jejum. E o sentido do nosso jejum está em tudo isso que eu disse. O jejum, o nosso jejum deve cada vez mais manifestar um coração livre, um coração amante, um coração sincero, verdadeiramente sincero diante de Deus e diante dos irmãos. Né? Esse é o sentido do nosso jejum. Porque com o jejum nós manifestamos a nossa liberdade diante das coisas. Nós dizemos que não é a comida que manda em mim, mas é a minha liberdade diante da comida, diante das coisas, formas novas e modernas de jejum, onde às vezes a gente está muito viciado em WhatsApp, nessas coisas, e a gente às vezes faz um pequeno jejum, quer dizer, você começa a se controlar também diante das mídias. Às vezes é a língua que funciona muito, na verdade,
o jejum que é mais importante na vida da gente não é o jejum de comida, mas às vezes é o jejum da língua, às vezes a gente está falando demais, né? Às vezes está falando até indevidamente. Então você percebe o meu verdadeiro jejum tem que ser o jejum da língua. Ou às vezes alguma coisa que a gente está fazendo, que a gente está percebendo que está fazendo, que ali está extrapolando um pouquinho. Então é ali que você tem que fazer o jejum. Né? Porque o jejum manifesta sempre o desejo nosso de quê? De viver verdadeiramente livre diante das coisas. Mas a liberdade que vem de Deus. Se é o jejum da minha língua, eu começo a perceber que a minha língua não pode ser usada indevidamente. Então eu fecho um pouco a minha boca, né? Para mostrar o quê? Que não é a minha língua que me domina, mas sou eu quem domina esse homem. Né? E assim tantas outras coisas. Se a comida, né, é manifestar a nossa liberdade diante das coisas, nos manifestarmos livres. Mas livre para quê? Livre para o amor mais profundo para com Deus, livre para o amor mais profundo para com os irmãos. Né? O jejum ele deve sempre manifestar essa liberdade. Ele nunca pode ser um tipo de hipocrisia e de outras coisas. Né? Mas ele tem que se manifestar sempre com o coração livre para se doar, um coração livre para amar, um coração que vive verdadeiramente o amor de Deus e por isso se manifesta com liberdade diante das pessoas, das coisas, da realidade. Amados e amadas de Deus, então que neste caminho de liberdade a qual o jejum nos conduz, no qual aparece e nos conduz, que este possa ser um caminho bonito também da nossa paróquia, que este possa ser um caminho bonito do Padre Ricardo Alexandre, que hoje já iniciou o seu ministério aqui, mas que hoje toma posse do seu ministério oficialmente, que este possa ser um caminho no qual, ou através do qual ele conduz a paróquia e no qual ele conduz todos nós. Caminho de liberdade, mas caminho de liberdade porque conduz cada pessoa, porque conduz a paróquia, porque conduz cada um a um amor mais bonito para com Deus e por isso há uma doação bonita na vida da comunidade e por isso há uma doação bonita e há um amor bonito também entre nós. Caminho de amor, caminho de liberdade. Não é? Liberdade que é manifestação desse nosso amor profundo para com Deus, liberdade que se manifesta na nossa capacidade nos laços da vida da comunidade e de termos um relacionamento bonito e verdadeiro entre nós. E o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, e o Espírito de Deus que nos conduz hoje também, nos conduza nessa direção, na direção de um amor profundo, na direção de um relacionamento bonito entre pastor e ovelhas, ovelhas e pastores, onde o pastor se doa com alegria, onde as ovelhas se doam com alegria, nas pastorais, nos movimentos, na ação evangelizadora aqui na nossa cidade, onde cada leigo, onde cada um, de cada uma se sente verdadeiramente comprometido com a ação evangelizadora, se sente verdadeiramente comprometido com a missão. Então, que o Espírito conduza a todos nós nesse caminho de amor, nesse caminho de liberdade, que o Espírito vos conduza, pastor e ovelhas e pastor, por esse caminho bonito. Amém. Amém.